Olá meninas, estou aqui sumida, mas hoje eu estou com uma convidada super especial. Então esse começo de ano, Ivanete, é muita demanda, várias questões a ajustar. Eu acabei, deixando um pouco as meninas solitárias, mas resolvi trazer para elas você. Você que eu conheci, num presente do Sebrae. A gente se conheceu virtualmente, por meio do Fale com o Especialista, mas rolou uma identificação, rolou uma caracterização de pontos e pessoas em comum, em especial o Sebrae, e eu fiquei encantada com a tua história. É uma mulher que já viveu muitas histórias, começou na educação, a partir do momento que foi percebendo de uma forma integrada e sistêmica como é que a vida acontece, foi se dedicar a desenvolver competências para hoje atuar nessa área de terapia holística. Então, vai ser uma delícia essa conversa. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres. Eu gostaria inicialmente que você trouxesse para elas um pouco mais quem é você. É uma pessoa que se define como cigana, que adora movimento, e que está com um projeto, desenvolveu uma metodologia maravilhosa e está com um projeto para colocar aí no mercado, começando lá pela região dela, vocês vão descobrir de onde ela é, e depois aumentar, alcançar aí o estado todo, outros estados, enfim. Então, é muito bom poder aproveitar a sua descida, porque você tinha um evento aqui. Eu falei com ela quando a gente conversou, você, eu queria tanto que você fizesse podcast. Ela falou assim, eu vou à Vitória. Aí eu perguntei, quando? Aí depois da data informada, eu cheguei para os meninos aqui da agência e falei assim, olha, eu preciso de uma agenda nesse dia. E estamos aqui. Então, bem-vinda ao nosso podcast A Coragem de Ser, você que é uma mulher corajosa e inspiradora. Que bom, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, para a gente compartilhar esse papo. Eu estou aqui trazendo a minha coragem de ser quem sou. E espero contribuir para esse momento ser gostoso e interagindo com essa turma aí que te segue, que também te admira, esse trabalho tão importante voltado para potencializar as virtudes da mulher, as capacidades, embotadas por séculos. Então, assim, é uma admiração muito grande também pelo trabalho que você faz, que você vem realizando. E eu fiquei encantada que, muito além de você ter esse seu processo de fortalecimento de competências que te permitem abrir novas portas profissionais, você é uma pessoa que é fortemente associativa, Já participou de vários ambientes onde a construção coletiva ela faz parte da história, Ali do fortalecimento de um grupo de pessoas. Então, você me contou um pouco dos seus projetos na área cultural, da sua criatividade no formato de se comunicar, por meio do lúdico, do teatro, com o viés da cultura. Então, assim, a tua região é uma região onde temos fortemente mulheres que são oriundas da agricultura. Sim. Ela mora em Una. Isso, na região Caparaó. Lá no Caparaó, que é uma região hoje... dos bons cafés do Espírito Santo. Exatamente. Não só dos bons cafés, mas também hoje, de regiões bem propícias para que as pessoas possam se reconectar com elas próprias. Sim. Tem lá algumas localidades onde tem pousadas, onde tem espaços, onde Sim. tem muita cachoeira. Sim. Onde isso tudo se faz presente, a questão da energia, É uma região de um potencial natural importante, com possibilidades para o desenvolvimento do turismo. Também é interessante o Caparaó,
porque se você vai ali para o lado de Dores do Rio Preto, passa pelo Patrimônio da Penha, você encontra uma energia fantástica da calma, da paz, do sossego, né? Aí se você vem pela outra vertente, vai Iuna, Irupi, Ibatiba, já é uma outra vertente muito voltado para a cultura, para o trabalho, Para força, né? Ali. Para força. Ibatiba, terra, né? Dos tropeiros, terra, né? Dos tropeiros. Então nós temos em Iuna, por exemplo, mulheres premiadas nacionalmente com café produzido por elas. Sim. Então isso é muito importante, é uma força de trabalho e uma força de trabalho coletiva. Eu vejo essa característica na nossa gente de compartilhar, né? Eu vou, mas eu quero que outros estejam comigo. Eu aprendi, eu quero dividir. E eu acho que isso faz com que todos caminhem juntos e cresçam juntos, né? Eu sempre tive isso comigo, sempre gostei de compartilhar. Eu sempre fui uma pessoa incomodada com aquilo que não acontece no tempo e com a qualidade que deveria acontecer, principalmente nas políticas públicas, né? Mas incomodo aqueles que são acomodados, eu sempre digo isso, Sim. né? A gente, nessa luta, não é fácil. Se a gente vai trabalhar para defender o nosso meio ambiente, as nossas reservas florestais, a nossa água, a gente encontra paredes gigantescas, não é? Principalmente no município que a base do desenvolvimento econômico vem da terra, não é? O consumo de recursos vem do naturais. Consumo dos recursos naturais. Então, para a gente conseguir ir despertando nas pessoas, nos empreendedores, essa consciência do coletivo, de que o que nós fazemos agora está aí ecoando cosmicamente na eternidade, e que o que eu faço agora vai impactar as gerações futuras. Então é um trabalho árduo, que a gente precisa repetir. Eu acho que eu já estou repetindo a mesma fala já na terceira geração, né? Falei com avós, falei com pais, agora já estou falando com filhos, para que a gente consiga preservar o que ainda resta, recuperar, né? Restaurar, proteger. E não é fácil, mas é uma luta gostosa, porque a gente não luta sozinho. É possível porque a gente também tem parceiros nessa caminhada que comungam dos mesmos, da mesma visão de mundo, dos mesmos propósitos, né? E a gente tem, né, exemplos onde isso realmente é possível. Sebastião Salgado, lá na região de Aimorés, né, o quanto que ele conseguiu transformar o espaço e também, de certa forma, com exemplo, a mentalidade das pessoas que ali, né, no entorno estavam. Sim, um excelente exemplo que você lembra, porque o Sebastião Salgado, ele não pensou apenas em restaurar a floresta da propriedade dele, não é? Ele pegou o pedaço dele, foi comprando dos irmãos e conseguiu resgatar aquela terra da família. Mas ele não pensou só em restaurar uma propriedade para ele. Ele criou ali um grande laboratório de sementes, né, e viveiros, e hoje é uma das pessoas que no leste de Minas que mais contribui com a doação de mudas para reflorestamento. Apesar dele ter partido, ele continua vivo, né? Pois é, deixar um legado, a né? gente fala ele porque é ali o instituto que ele deixou. Ele com a esposa dele, né, que sempre também caminhou ali. Mas eu acho que é nisso que está o sentido da vida. Sim. A gente procurar evoluir, mas possibilitar que outros também, né, caminhe progressivamente. E quando você fala, né, que você é uma pessoa que incomoda, né, na realidade você é uma pessoa que não está acomodada e você busca com ações, está fazendo,
né, transformações. E é interessante que você tenha essa perspectiva de transformação dentro de projetos coletivos, junto, né, à comunidade, mas você também tem um projeto que é a transformação que eu acho que faz toda a diferença, que é de dentro para fora nas pessoas. Sim. E aí eu queria saber como é que surgiu na tua vida, né? Você é pedagoga de formação, vários anos na educação. Em que momento você percebeu, né, que o reiki, né, que a terapia holística, que todo o processo que você foi buscando embarcar, né, dentro da sua história, com cursos, com leituras, com práticas, aquilo que iria ocupar, né, o espaço depois do momento que veio, né, a aposentadoria, porque é lindo você fechar um ciclo e já ter um projeto para o novo ciclo aberto, né, e agora você, com tua metodologia aí também, abrir um ciclo mais pujante com a penetração, né, desse projeto dentro do mercado. Sim. Isso veio por duas vertentes. A primeira delas porque eu estava num momento da minha vida, sabe quando a casa desmorona? Então começou a desmoronar. A minha vida pessoal, a profissional, eu estava muito insatisfeita porque tudo aquilo que eu defendia para a educação não era compreendido, né? Depois de 20 anos, hoje eles falam assim, nossa, Ivanete, aquilo que você falava... Não Mulher à frente do seu tempo, né, Ivanete? Sim, eu acho que sim, não é? Mas eu nunca desisti porque eu recebi uma grande lição há muitos anos lá em Una. Eu fiz um projeto para desenvolvimento da educação rural, nós tínhamos à época mais de 20 escolas na zona rural, e aquelas professoras precisavam de apoio, né, as famílias. E aí fiz esse projeto, um projeto que eu desenvolveria voluntariamente, fora do meu horário de trabalho. E submeti à minha chefe de então. E ela pegou e falou assim, olha, eu não posso aprovar isso, mas não vou falar sozinha, vou levar para o prefeito ver. Tá bom. E aí o prefeito depois me devolveu o processo para ela, e ela me mostrou e falou assim, eu não te falei que não tinha jeito, ele falou que isso aqui é inconstitucional. Tá bom, tudo bem. Aí não deu 10 minutos, alguém me chamou. Falou assim, Ivanete, é para você ir lá na biblioteca. Aí quando eu cheguei lá, o prefeito estava lá. E aí ele olhou, sentou assim como nós estamos agora, segurou nas minhas mãos e falou, olha, você sabe que aquele negócio inconstitucional no processo foi o meu assessor jurídico que inventou para eu ter condição de escrever alguma coisa naquilo e não aceitar. Mas eu vim aqui para te dizer que maravilha que se pudesse fazer. Só, Ivanete, que com esse projeto você vai incomodar muita gente. Você vai começar a fazer uma revolução na zona rural. E tem gente que não vai gostar. Falei, tá bom, eu te entendi, mas nisso eu já estava chorando, sabe? Em lágrimas, que eu falei, mas eles precisam tanto. Aí ele segurou nas minhas mãos e falou assim, olha, Ivanete, se você quiser viver feliz em Una, ande no ritmo de Una. Porque senão você vai se frustrar o tempo todo. Não porque eu seja a pessoa mais inteligente ou mais avançada, não. Eu acho que é porque eu tive uma base de formação e de muito trabalho dentro da Universidade Federal de Viçosa. Né? E que à época tinha uma ambiência acadêmica muito ligada ao rural, às minhas raízes. Sim. E então quando ele me disse isso, ele falou assim, olha, vai devagar. Aí eu falei, tá bom, mas aí eu chorava tanto, né? E ele falou assim, mas olha, é o seguinte, se você quiser fazer isso sem depender de nada da prefeitura, você pode fazer. O médico que você quer ir para levar para fazer palestras, não sendo da prefeitura, tudo bem. Ah, o técnico para poder ensinar a plantar horta, se não for da Secretaria de Agricultura, tudo bem. Falei, então posso? Pode.
Chamei um técnico, meu amigo, que era do Incapé. Chamei um médico, meu amigo, que não trabalhava na prefeitura. E fizemos o projeto. Sabe o que aconteceu? 10 meses depois, esse médico se tornou o prefeito. Olha só. Ali começou o trabalho político dele. Essa não era a minha intenção, como, sabe, continuou não sendo. Mas as pessoas conheceram um trabalho diferente. Então, eu estou dizendo isso porque a política pode ser alavancada pelas coisas úteis, pelo progresso, pelo desenvolvimento das pessoas. Sim. Ela não precisa ser alavancada, uma eleição não precisa se justificar matematicamente. Sim. Né? Nessa guerra de siglas partidárias. Então foi algo assim muito bom. É interessante que você, né, é que viabilizou que viesse uma pessoa com uma visão talvez, né, mais interessante. Sim, mais social, mais humana. Mais humana, e que se você tivesse, né, mediante a uma porta fechada, mediante a um não engavetado, sim, as transformações que ocorreram a partir desse projeto não tinham acontecido. Sim, é bem, bem interessante. Então, isso lá atrás foi uma lição para mim, assim, de não acomodar. Sim. Que sempre se a ação é para o bem, sempre há um caminho possível. Sim. Não é? Muito bem, o tempo foi passando, mas aí chegou um momento na minha vida, como eu estava dizendo, que as coisas desmoronaram e eu estava muito insatisfeita. E quando a gente fica emocionalmente insatisfeita, o corpo grita, a gente adoece. E aí chegou um momento que eu pensei, olha, se eu não fizer algo, a coisa vai ficar difícil, né? E percebi, então, que se eu estava insatisfeita com tudo que estava à minha volta, que o problema era meu, né? É como eu disse há poucos dias, a vida estava fluindo, tudo estava em movimento, eu que estava me sentindo ali muito exprimida, né? Então eu falei, eu vou buscar dentro de mim a resposta para isso. Então foi para facilitar o meu processo de autoconhecimento e de autoencontro, é que eu fui buscar, então, cursos que pudessem me trazer o conhecimento necessário. Inicialmente para você usufruir. Exatamente, para mim. Então, eu fui buscar a psicanálise, ao mesmo tempo busquei o reiki. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Deixa eu buscar mais. Aí busquei a psicoterapia holística, busquei a terapia holística e fui aprofundando no curso de reiki, aliás, um método fantástico, que é muito deturpado, assim, né? As pessoas têm, às vezes, uma visão muito distorcida, né? Distorcida por falta de conhecimento. Sim. Mas aí eu fui buscando isso para mim. E com o tempo, uns 10 anos depois de muito estudo, aí eu comecei a atender uma amiga, outra amiga, no consultório de uma amiga. A coisa foi crescendo. E aí, um tempo depois, eu abri o meu espaço onde eu trabalho hoje. E aí comecei a trabalhar dando curso de reiki, né? Porque a alma da educadora, ela continua aqui dentro. Ali. Né? Fui dar cursos de reiki, aí depois eu vi que eu precisava entender um pouco mais de meditação, então eu procurei espaços, né? Mosteiros, centros de meditação para aprender, e cada coisa que eu aprendia para mim, eu compartilhava, né? E aí dentro do atendimento terapêutico, a coisa começou a tomar um outro caminho, e com feedback de clientes meus, que falavam assim para mim, Ivanete, que bom se aquilo que você está falando para mim, você pudesse falar para grupos maiores de pessoas. Porque aqui você não está tratando só a minha questão mental, você também está me levando a prospectar a minha vida profissional, o meu negócio. E eu fui percebendo que sim, tinha muita gente que estava dando certo e crescendo profissionalmente, né? Falei, quem sabe? E comecei, então, a partir da minha observação, do feedback
e de muito estudo a construir um método de treinamento para desenvolvimento humano prospectivo. O DHP. E essa palavra ela me veio, não sei de onde que ela surgiu, ela já existia, claro, mas muito na prospecção de clientes ali nos treinamentos, né, para vendedores e tal. Mas não a prospecção dos talentos humanos que estão latentes. E muitas das vezes adormecidos. Adormecidos. Então eu pensei assim, bom, se eu tiro da pessoa, né, aquilo que está travando o seu desenvolvimento, que são aquelas travas que estão lá na memória emocional, com traumas, com complexos, né? E vou limpando isso, mas e daí? A pessoa tem que olhar para o outro lado e ver as portas que estão abertas, né? E então voltar para si e perceber o que está adormecido, na sua criatividade, né? Na sua força de transformação, na sua resiliência. E aí eu comecei a escrever, então, né? Porque eu sou meio rigorosa com a base acadêmica ali, né? Científica. Inclusive, você tem livros, né? Sim, publicações. tem publicações. Sempre com esse rigor, né? E aí eu fui escrevendo. Quando estava praticamente alinhavado, fiz um piloto do treinamento, veio a pandemia. Quando passou a pandemia, eu falei, pronto, o mundo mudou, então eu tenho que mudar isso aqui também. Fui estudar mais. Aí nisso, depois de um ano, já estava bem alinhavado já essa reestruturação do livro que vai dar a base para esse treinamento, aí me veio um câncer. Porque a gente sempre colhe o que planta ao longo da vida. Então, tudo aquilo que eu deixei durante anos na minha vida, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de raivas, um dia o corpo não aguentou e precisava colocar para fora. Veio o câncer e eu não recebi o câncer como castigo, como algo triste que viesse para me destruir. Não. Eu recebi como algo que veio para transformar a minha alma. E que durante esse tratamento eu procuraria me libertar, né, das dores que ainda persistiam. Então, graças a Deus, sabe, por esse processo, depois de 2 anos eu estou curada e voltei então a trabalhar, e agora o livro está completo, o treinamento está pronto para a gente oferecer e a gente poder compartilhar. Conversando aquela vez, você me disse, né, que nessa turma que você fez, que foi um piloto, né, que depois você ainda, em função de feedback, em função dessa mudança de perspectiva do mundo, você ainda lapidou, você fez ajustes, mas mesmo assim, sendo um projeto inicial, sem esses ajustes de hoje, o impacto que foi gerado na vida dessas pessoas, foi significativo. Sim, não, sim. A evidência, né, da transformação que isso oportunizou para essas pessoas. Né? Em várias pessoas e em campos profissionais assim, totalmente diversos, sabe? Mas que se prospectaram. Sim. E aí aprender a prospectar as oportunidades de crescimento. E você, né, tá começando agora a divulgar mais amplamente. Sim, sim. Que a tua metodologia, ela já está, né, em ponto de bala, não diria, porque nada está suficientemente bom que não possa ser melhorado. Né? A gente está sempre ela melhorando. Já tá com todo esse rigor que você tem, esse nível de exigência que você tem, em condições de fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas por este método. Sim. E a gente estava conversando a respeito de estratégias, né? Sim. De como fazer com que as pessoas saibam que ele existe, né? De como estabelecer ali espaços físicos, mas também, né, tem modelagens que tem uma parte que pode ser online também dentro do processo, para poder aí abranger maior número, né, de pessoas. E aí que entra você, né? Entra você, entra o Sebrae. Exatamente. Porque é importante que a gente reconheça as próprias limitações.
Porque imagine, Liane, eu tenho 70 anos. Ai, que delícia. Eu venho do curso de datilografia para chegar nesse mundo virtual hoje, dessa conectividade, tantas redes. Então tem uma dificuldade. É uma dificuldade tátil, sabe? Até a habilidade para lidar com o celular. Né? Não esqueço um dia que meu celular travou e não funcionava e aquela coisa, né? Aí eu chamei meu filho, falei, filho, dá uma olhada aqui nesse celular, ele não está funcionando. Olha, eu faço isso, não funciona. Aí ele pegou o celular assim, pegou meu dedo e falou, mãe, é só deslizar. E ali eu aprendi que a gente tem que estar aperfeiçoando o tempo todo, atualizando, né? E é interessante porque, assim, você falou, você, né, está com a sua experiência de vida na casa dos 70, né? E é um privilégio, né, chegar aos 70 com essa abertura, né, para o novo, com essa disponibilidade também, não só, né, de entender que precisa embarcar algumas coisas, mas de ter construído, ao longo da sua história, relacionamentos com pessoas que podem te dar o suporte. Sim, você tem 2 filhos, tem um neto, tem um parceiro que é uma pessoa mais nova também. Um parceiro que começou lá atrás como meu cliente. Exatamente. Não é? E que cresceu, sabe? E que está comigo e outros parceiros, outros amigos, e né? Aí isso muito mostra, né, o quanto que é importante, né? Tá abrindo, sim, prospectando, sim, né, sim, mais coisas e identificando quais são elementos que a gente dá conta e, se não der conta, quais são as pessoas que dão conta e sim, que podem vir embarcando, nos ajudando. E você tem também um espaço físico lá em Una, né, que você construiu para poder fazer os atendimentos, para poder, inclusive, receber grupos maiores. Né? Acho que você me falou que até 20 pessoas, não é isso? Né, o meu espaço ele é pequeno, é simples, rústico, porque vem dessa coisa holística, né? Da simplicidade. Mas a gente lá eu atendo até em treinamento, em vivências de meditação, né? Grupos até 20 pessoas. E aí, meninas, é um convite. Depois ela vai deixar os contatos, né, pra gente. É justamente, quem sabe, né? Construir projetos onde pessoas que sejam, né, de regiões mais distantes estejam dispostas a conhecer um novo lugar, né? Porque eu mesmo falei que eu não conheci Una. Pois trabalhei em você vai lá, né? Dores do Rio Preto, mas Iuna eu não conheço. Então, no lançamento, no lançamento do projeto, com certeza você estará. Exatamente. Né? E aí, assim, fazer esses movimentos realmente de trazer, né, de pessoas que possam estar mais distantes para viver essa experiência lá. De repente reunir as pessoas que podem receber as pessoas. Não sei se em Una tem Airbnb, mas não sei se tem também volume de pousada, mas de repente fazer um movimento acolhedor. Eu sei que essa região do Caparó ela acolhe muito bem as pessoas. Mas assim, se você fosse, né, com a sabedoria que você tem aí dos seus 70 anos, se você fosse dizer para mulheres, né, que tem 30, que tem 40 anos aí, o que você gostaria que elas soubessem? Que na época você não sabia. Sim. Procure saber quem você é, na sua essência. Porque nós precisamos ter coragem de deixar de ser o que estamos sendo para ser aquilo que a gente é. E às vezes a gente fica aí no mundo, sabe, representando o papel que as pessoas querem que a gente represente. Que a família, o marido, a mulher, a mídia, né? E vivendo, e a gente vai então construindo uma armadura feita de influências externas e a nossa essência vai ficando embotada. Então, procure um espaço de encontro com você mesmo, um silêncio onde você possa se ouvir e responder o que eu realmente gosto de fazer, o que traz sentido para a minha vida, né?
Porque é essa energia do amor, de se fazer o que gosta, é que move, que nos move com força, com coragem, com determinação para vencer os obstáculos. E todos têm direito a ser quem é e ser feliz. E é interessante, né? Porque é muito comum que nós mulheres, no nosso processo, né, de querer criar o nosso espaço no mundo, a gente vá sendo iludida por essas demandas externas. Sim. De certa forma, os movimentos vão criando, né, um benefício profissional, mas chega um momento que a gente não mais dá conta de estar somente sendo essa construção do que o outro espera. Comigo aconteceu aos 50, né? E não numa técnica tradicional, foi através de um esporte que eu consegui voltar para dentro de mim e resgatar, né? Quem era a Liana, o que ela gostava de fazer, né? Quais eram as coisas que me emocionavam, quais as coisas que me motivavam. E é muito importante a gente, como você falou, dar espaço para que o nosso ser realmente possa ocupar a nossa forma de viver. Sim, eu acho muito bacana essa metáfora aí da remada que você criou, não é? Que faz a gente parar e pensar assim, eu tô remando, mas será que eu não tô remando contra a maré? Uhum. Não é? Sim. Olha. E ela me trouxe, né? E eu sempre fui muito... Minha avó falava que eu tinha bichinho carpinteiro. Muito agitadinha, né? Ainda sou. Por isso nos identificamos também. Mas assim, a questão da atenção plena foi algo que eu consegui realmente vivenciar por meio da canoa, porque você não tiver a cada remada percebendo o efeito daquela remada e de você no processo de fazê-lo, a gente vai fazendo a integração, né? Integração entre você e o que você está fazendo. Exatamente. Você e o objeto. Né? E para mim, assim, foi um processo libertador e, ao mesmo tempo, né, me trouxe uma maior conexão da Liana com a Liana, uma maior conexão de qualidade com as pessoas, né, e com o ambiente, no processo de saborear, né, o amanhecer, saborear a tartaruga quando aparece, saborear os golfinhos quando não são presenteados pela natureza, saborear o dia que está chuvoso. Então, assim, muitas das vezes a gente vai perdendo, né, essas questões. Sim. E por meio da canoa eu voltei de volta, voltei para casa. Sim, né? sim. E isso que você fala é muito importante. Às vezes, na juventude, a gente está no afã, né, e vai perdendo o essencial. E dentro da sua terapia, dentro da sua metodologia, essa construção ela é o tempo todo estimulada, né? Sim, sim. Eu preciso limpar, eu preciso perceber o que eu tenho, o que eu sou e o que fazer com isso, o aplicar, não é? O recriar. Então, são 3 passos, né? E você trabalha com meditação, com reiki, né, com desenvolvimento. Isso tudo leva a uma maior espiritualidade também aflorada, né? Sim. Nas pessoas. Isso coloca a gente verdadeiramente em conexão com o Criador. Hoje eu ainda falava na abertura de um evento para 100 profissionais da área de estética. Olha só, eu fiz essa reflexão, levei essa reflexão sobre, já que a beleza ela é um fenômeno estético, a vida é um fenômeno estético, mas o que é a beleza, né? A beleza, aquela inspiração com que Deus criou o mundo, criou o universo, perfeito, colorido, de bom gosto, extremo bom gosto, uma paleta de cores maravilhosa. E no meio de tudo isso,
Ele criou um ser humano para personificar toda essa beleza. Da poeira das suas estrelas ele fez esse ser, mas trazendo implícito a beleza que é a alma dessa criação divina. E nós, às vezes, tão levados midiaticamente pela religiosidade, nós perdemos a sintonia com o divino, com o sagrado que está dentro de nós e ficamos buscando uma mágica, terceirizando as nossas necessidades para que um ser exterior resolva a nossa vida. Não, eu penso que Ele nos dotou de toda a capacidade. Somos feitos do seu princípio inteligente, não é? Então temos essa capacidade. Então, se eu não me reconectar comigo, também eu não vou conseguir me conectar com o divino, né? É isso trazendo, né, para todo o processo que cada um de nós, né, precisa assumir, que é o protagonismo da própria vida, levando em consideração os talentos que nós recebemos. E cada um recebeu, né, um conjunto de talentos. Então, eudaimonia, né? Um daimon, que é o grande propulsor do recurso que cada um tem de estar fazendo a construção da própria história. E muitas das vezes a gente fica muito preocupado porque a gente não tem o recurso ou o talento, né, de um outro. Mas temos o nosso que, né, pode ser, resolutivamente falando, o caminho para a gente viver, né, o nosso propósito, viver a nossa história, nos orgulhando de estar construindo essa história. Então, essa frustração excessiva, né, pelo que falta e não utilização do que se tem, adoece muitas pessoas. Sim, né? Você falou uma coisa aí fantástica, Liana. É essa preocupação de nos compararmos com os outros. Sim. O outro tem, eu preciso ter, o outro é assim, eu preciso ser. Ou seja, e não se comparar consigo mesmo. Não olhar para trás e ver a estrada percorrida. Sim. Não é? Então é isso, isso é essencial. É a gente ser feliz, né, na nossa companhia, na nossa evolução, na nossa trajetória. Ninguém é feliz o tempo todo, todos os dias, mas assim, é importante inclusive que a gente veja, como você bem falou, né, no momento desafiante, o presente que aquilo significava. Sim. Né, é ter esse olhar, de estar agradecendo, tanto os presentes a princípio considerados favoráveis, quanto aqueles princípios que são desafiadores e talvez sejam os mais significativos para nos elevar do ponto de vista do ser. Sim. Da nossa essência. É isso. Deixando aí para essas mulheres maravilhosas eu tenho uma amiga que fala uma pergunta cachorra, uma pergunta poderosa, né? Aquela coisa que para responder a pessoa vai ter que parar, pensar, entrar em contato consigo para poder se responder. Qual é a pergunta que você faria para essas mulheres que tanto nos escutam ali? A gente tem um público bom, empreendedoras, temos profissionais liberais, temos jovens, temos pessoas com mais experiência de vida. Qual é a pergunta que você, como terapeuta, como uma pessoa que tem essa experiência de vida, faria para ela? Bom, se você tivesse que dar uma nota de 1 a 10 no amor que você tem a si mesma, qual seria essa nota? Você está me lembrando, sexta-feira passada, eu fui a uma palestra que o Sebrae promoveu aqui em Vitória, com a Lívia Mandelli. Ela é psicóloga, não sei se você, nos seus estudos, porque ela tem livro também, e ela tem doutorado, imagino que talvez ela tenha, em algum momento, feito parte das suas leituras. E de uma forma diferente, ela também fez essa mesma provocação. Ela pediu, era uma plateia de quase 150 mulheres. Ela pediu que cada uma de nós parasse, identificasse
quais são as 5 pessoas mais importantes da nossa vida. E aí nos deu um tempo. E aí depois que cada um pensou, ela pediu que levantasse a mão aquelas mulheres que colocaram pelo menos numa das 5 posições. Assim mesmo, né? E ninguém coloca. Pouquíssimas colocaram. Algumas talvez já nesse processo já descobriu, né, de auto-amor, de autocuidado, né, de estar percebendo que a pessoa mais importante na vida da gente é a gente. Sim. Né, no sentido de se fazer para poder ser e se relacionar com pessoas que a gente escolha se relacionar. Que até isso, muitas das vezes, quando a gente não está né, tendo clareza de quem a gente deixa entrar na nossa vida pessoas que, ao invés de nos elevar, trazem a nossa energia para baixo. Como eu acho, Eliana, que nenhum relacionamento se sustenta sem admiração. Sim. Então, nem a minha relação comigo mesma pode se sustentar sem autoadmiração. Perfeito. Não é? E quando a gente deixa de se admirar, ou quando a gente não aprende a se respeitar, a se valorizar para se admirar, a gente aceita qualquer coisa. Não é? Então a gente vira garrafa vazia que atrai rolha. Gostei da expressão, garrafa vazia que atrai rolha. Entendi. Pois é, não é? Pois bem. E aí eu queria te convidar, né, a você deixar os seus contatos, inclusive você que está ouvindo, vocês viram que ela veio de Una para participar de um evento aqui, né? Então, como uma mulher cigana, né, e sempre inquieta positivamente, apesar de transmitir uma paz, né, muito grande, ela não tem restrição, né, de aonde ela pode chegar para poder fazer uma palestra, levar o método, que a gente conversou, tanto tem espaço para o indivíduo, como também tem espaço no corporativo. Sim. A gente está precisando fortalecer os indivíduos que estão no corporativo, porque isso tudo, em última instância, gera, né, qualidade de vida, e qualidade de vida gera produtividade, que no mundo corporativo é um elemento essencial. Mas como é que as pessoas te encontram? Desde o Instagram, telefone, enfim, o que você quiser falar aí para ficar registrado. Bom, o telefone, WhatsApp, né? É 28 999 24 6196. Sim. O Instagram é casa.harmonia. Nome lindo, né? E o meu nome, Ivanete Gomes Silveira. Maravilhosa. Venham conhecer o Caparaó. Né? Ótimo. Querida, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu exemplo, pelo seu carinho. E que a gente possa continuar, né, na conexão e fortalecendo aí o vínculo, fortalecendo inclusive, quem sabe, né, movimentos de integração junto ao Sebrae, os projetos lá, né? Descobrimos que temos uma amiga comum muito querida, Carla Fernanda. Sim, né? sim. E na região lá do Caparaó tem tanta coisa, né, linda pra gente fazer. Sim. E que a gente possa ter essa oportunidade. Obrigado. Olha, de coração. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade, esse papo tão agradável, né? Estou à sua disposição também para papos com mulheres, papos com pessoas. E eu esqueci de falar que você também tem um podcast lá, né? Ele tá meio paradinho, porque quando a gente faz várias coisas, você sabe, né? De vez em quando uma tem que ficar stand-by, mas ele vai ser retomado agora, no início de abril, que é o Papo Fora da Curva. E quando o livro tiver já em ponto de bala, você avisa também que a gente coloca no Instagram, divulga para as pessoas poderem beber da fonte. Que bom, obrigada, Eliana. Muito obrigada. Gratidão.